Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 16, quinta-feira da segunda semana da Páscoa, dessas reflexões, duas entre segunda, quarta, ontem, em casa, eu venho pensando, muitas das coisas o Evangelho ele vem nos apontando. Primeiro ele vem nos apontar para recebermos o batismo do Espírito Santo, para aceitarmos o Espírito Santo no nosso coração. Depois entender com a sabedoria do Espírito Santo o quanto Deus nos amou, quanto Jesus, Deus dando seu Filho único por nós, quis esmagá-lo ao ponto de ele não ter mais face humana, vai dizer Isaías 52, e também entre Isaías 53, ele não havia forma humana, não havia beleza nele, por amor a nós, e entendermos agora, tudo isso ele tem um propósito em si. As Sagradas Escrituras, as interpretações, não as interpretações, mas as mensagens que o Espírito Santo pode criar são amplas. São amplas a partir do que o Espírito Santo ele fala, a partir do que o Espírito Santo ele sopra em cada pessoa. É óbvio que existem heresias, mas as heresias elas surgem a partir do momento em que o ser humano ele olha para si mesmo e para a própria interpretação que ele mesmo cria. Então, quem interpreta as Escrituras, como já disse, é o Espírito Santo, através da Santa Igreja. A Santa Igreja que tem a liberdade de interpretar essas Escrituras, porque a Igreja ela é movida pelo Espírito Santo. Tudo na Igreja é movido pelo Espírito Santo. Tudo. Ou se há uma parte que não é movida pelo Espírito Santo, ali há heresia, ali há erro, ali há heresia, ali há a falta, a falta do discernimento do Espírito. Então, só a interpretação da Igreja. Hoje, em oração com o Evangelho de hoje, eu refletia muito sobre a questão de João Batista. Quem que foi João Batista? O Evangelho ele não vai de João Batista, ele já pula. A gente vê que Jesus ele termina a sua conversa com Nicodemos. No contexto do Evangelho, sabemos que João Batista ele é o enviado, aquele que seria para preparar o caminho do Senhor. Seria como um arado que vai na frente preparando a terra, vai fertilizando a terra, vai deixando a terra boa, macia, para que o semeador ele venha semear a sua semente, venha semeando a semente. João Batista, ele é este profeta que viria para endireitar as veredas do Senhor. Ele seria o porta-voz de Cristo, o porta-voz anunciando que viria um Cristo. Porque vejamos, do antigo para o novo, são exatamente, não vou lembrar exatamente o número, entre 400, 600 anos, sem Deus se comunicar com o povo. O povo, ele fica isento de uma voz de Deus. Este povo, ele passa um tempo sem profeta, sem profecia, sem a voz de Deus, sem nada. O povo anda completamente perdido. Desde Malaquias, se eu não me engano, o último profeta, não na ordem cronológica, deve-se Malaquias na Bíblia, falando na ordem cronológica da Bíblia, até o Evangelho, são 400 ou 600 anos de silêncio de Deus, de silêncio da parte de Deus. Então era necessário vir um profeta que anunciasse a que viria um Cristo, que a luz seria Cristo.
E então precisava, assim como uma aurora, ela na manhã, ela nasce, tipo assim, ela brilha para que anuncie a chegada do sol. A noite ela é escura, a gente estamos nas trevas, o povo vivia nas trevas, vivia naquela imensa treva, longe de Deus, longe da voz de Deus, sem ouvir a voz de Deus. Então viria uma aurora que ela iluminaria tudo, anunciando a chegada do Messias. Essa aurora é João Batista. Essa aurora, esse profeta aurora, que anunciaria o sol da justiça, que é Jesus, seria João Batista. João o Batista. Aquele que viria para anunciar, aquele que, a voz que clama no deserto, aquele que só comia gafanhotos e mel. João Batista, ele era o porta-voz de Cristo. E João Batista foi chamado exatamente para apontar o Cristo, para anunciar que viria um Cristo, que viria para batizar com fogo, anunciando o batismo de fogo. Ele batizava com água, mas viria alguém que batizaria com fogo e no Espírito. Esse era a missão de João Batista. Antes do evangelho de hoje, muitos achavam, pelos feitos de João Batista, pela unção de João Batista, que, como vai dizer as palavras, ele viria com unção e poder de Elias. Ou seja, João Batista não era pouca coisa. João Batista estava com a unção e o poder de Elias. Jesus mesmo disse, não há e não houve homem maior do que João Batista. Profeta maior do que João Batista. Por quê? João Batista ele não fez descer o fogo do céu. João Batista ele não fez milagres excepcionais. João Batista ele foi simplesmente a aurora que anunciou o sol, a aurora que anuncia a salvação. Ele fez isso sem se crescer, sem se elevar. Muitas das vezes eles confundiam João Batista com o próprio Cristo. João Batista falava, eu não sou o Cristo. Na verdade, virá alguém maior do que eu, que é necessário, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Antes do evangelho de hoje, ele diz também, ele deve crescer e eu diminuir. No final da sua vida, quando preso, João Batista, ele vê o ministério de Jesus começa a crescer após anunciar Jesus, após apontar, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era a hora de João Batista diminuir e Cristo crescer. João Batista, ele foi o enviado de Deus para anunciar a Cristo. E o que eu quero dizer com tudo isso? No evangelho de hoje, eu vou dar uma lida rápida. Quem vem de cima está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala coisas terrenas. Quem vem do céu está acima de todos. Ele testemunha o que viu e ouviu, e ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho acredita que Deus é veraz. O enviado de Deus fala das coisas divinas, pois Deus não dá o espírito racionado. O Pai ama o Filho e não põe tudo em suas mãos. E põe tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna. Quem não crê no Filho não terá vida, pois nele permanece a ira de Deus. João Batista, ele anunciando agora, na sua prisão, quem era Jesus. Até o final de sua vida, João Batista, ele permaneceu anunciando aquilo que ele veio anunciar. Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo, entendemos quem é Cristo, entendemos que Cristo morreu por nós, necessitamos de anunciar a Cristo. O amor de Cristo, quem é Cristo? Precisamos ser um novo João Batista, aquele que aponta a Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis aquele que veio para tirar o pecado do mundo, que veio para morrer por você, por mim, por todos nós, aquele que se sacrificou por nós, conosco, ainda se permanece conosco. Jesus, ele teve tanto amor por nós, que ele se deu por nós, deixou o Espírito Santo e ainda se deu na Santíssima Eucaristia. Deus nos amou até o fim. Ele nos ama até hoje. Ele nos ama. E nós devemos anunciar esse amor.
Outrora a gente era desconhecido desse amor. Não conhecemos desse amor. Hoje, filhos de Deus, filhos batizados e viventes daquilo que Deus propõe, nós somos chamados a anunciá-lo. Por quê? Porque nós temos o chamado, o mesmo chamado, entre aspas, de João Batista, anunciar a Cristo. E não tenhamos medo de anunciar a Cristo. Não tenhas medo do que o mundo vai dizer. Não tenhas medo daquilo que o mundo ele pensa, do que aquilo que o mundo ele zomba. O mundo, veja, há vários tipos de martírios, há vários tipos de mártires. Existe o martírio de sangue, assim como os apóstolos sofreram, assim como os vários santos sofreram perseguições, muitos foram mortos de forma brutal. Martírios de sangue, existe o martírio, outro martírio que não é de sangue, mas é sobre calúnias, sobre indiferença, sobre perseguições, sem ser de sangue. Não tenhamos medo nem do martírio de sangue, porque nossa missão é cumprir o que João Batista fez, que é anunciar a Cristo. Temos que ser a luz do mundo. Jesus fala em Mateus 5,13, nós somos sal e luz desse mundo. Nós somos chamados a ser filhos da luz, a sair das trevas. Outrora estávamos nas trevas, saímos das trevas e expandimos essa luz pelo mundo. Assim como os apóstolos vêm fazendo, nesse episódio entre os apóstolos, eles são presos, são ameaçados para não clamarem o nome de Jesus, para não anunciarem o nome de Jesus, são apanhados, mas são soltos e continuam proclamando o nome. E diz Pedro em Atos dos Apóstolos, que é necessário obedecer a Deus primeiro do que os homens. Sem se importar com o que os homens vão dizer, sem se importar com o que os homens querem, o que os homens pensam. Não, temos que obedecer a palavra de Deus, porque ela é a palavra de vida eterna. Jesus falava, não tenhais medo daquilo que mata o corpo, do que pode matar o corpo, mas tenhais medo daquilo que pode matar a alma no fogo do Guena. Veja, muitos confundem. É necessário entender o que é Guena. Nas antiguidades, dizia-se que era o lixão onde era queimado, mas um fogo que não se apaga. Isso, Jesus, em suas parábolas, ele queria dizer muito. Jesus usava de parábolas, de comparações, para fazer com que o povo entendesse. E esse fogo é o fogo do inferno. Tenhamos medo daquilo que pode matar o nosso corpo no inferno. Não tenhamos medo daquilo que mata o corpo, pois o que vai matar o corpo pode ser uma tortura, até as piores torturas duram pouco, mas o que dura muito é pior. Imagina uma eternidade sofrendo na alma, dor. A gente não imagina o que o inferno é. Tem muitas teses, hipóteses, visões de santos, mas a gente não vai conseguir imaginar. Não queiramos viver o inferno. Não desejamos mirar o purgatório. Tem muito cristão querendo mirar o purgatório. A gente tem que parar com esse pensamento demoníaco, porque é um pensamento demoníaco. Eu vou viver da forma que eu quero e vou mirar o purgatório. Você mira o purgatório e acerta no quinto dos infernos. Deixa de ser miserável. Não seja esse miserável, mire no céu. O céu é o nosso limite. O céu é o nosso lugar. Não temos que mirar no purgatório. É mirar no céu, é mirar a santidade, é mirar no anúncio, na luz. Sermos luz. É mirar naquilo que Deus pediu para nos ser. Sede santos como o vosso Pai é santo. Busquemos a santidade. E mais uma vez, nesse compilado dessa semana, eu sempre vou apontar para o Espírito Santo. Sempre vou apontar. O Espírito Santo é o único que pode purificar nossos ser, nos levar à santidade, nos levar a ser luz, pois ele nos dá coragem, pois sozinhos não podemos. Do mesmo jeito que os apóstolos, quando não haviam recebido a efusão do Espírito, fugiram, mas depois que receberam, tomaram coragem que nunca tiveram. Nós vamos tomar essa coragem. Temos fé no Espírito Santo, ele estará conosco. O Espírito Santo, ele nos dará força.
com Deus. Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo possa guiar a vida de cada um. Que ele cresça e eu diminua. Vem, Espírito Santo, te batizar com o teu povo. Vem, Santo Espírito. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.